Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac Rossetti, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina. Eu sou professor de Química Orgânica e Química Computacional e hoje vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Orgânica Avançada, na verdade as bases, né, para a Química Orgânica Avançada. E hoje nós vamos falar basicamente de dois temas muito importantes para entender as propriedades, principalmente a reatividade de moléculas orgânicas, que é a eletronegatividade e a polaridade de diversas moléculas. Bom, então tudo isso começa, né, com o estudo, né, da origem da repulsão elétron-elétron. Nós sabemos, né, que os elétrons de valência geralmente são os elétrons responsáveis pela maior contribuição com as ligações químicas e geralmente são nos elétrons de valência onde ficam os elétrons ligantes. Ah, também são encontrados na camada de valência os elétrons não ligantes. Os elétrons não ligantes, eles têm uma função, na verdade tem várias funções, mas tem uma função muito importante na geometria molecular. E essa é uma função deles que interfere muito nas propriedades das ligações. Tá? Ah, então, para entender um pouco, né, das particularidades das ligações químicas, né, esse químico aqui, Ron Gillespie, em 1957, ele criou basicamente uma ferramenta muito simples para tentar prever, né, a estrutura das moléculas, que ficou conhecida, né, didaticamente como teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. O interessante dessa teoria é que ele leva em consideração tanto os elétrons ligantes quanto os elétrons não ligantes em sua teoria para que nós consigamos prever, né, as possíveis geometrias. Porque aqui vocês já conhecem, né, essa teoria de repulsão dos pares eletrônicos. No entanto, eu só mostrei isso aqui para que vocês relembrem, porque vai ser muito importante aqui para os nossos conceitos de eletronegatividade e polaridade, ok? Eu sei que todo mundo já viu eletronegatividade e polaridade, eles são conceitos intimamente ligados e todo mundo já viu esses conceitos nas disciplinas de graduação, né? Lá em Química Geral, Química Orgânica e Química Inorgânica, né? Nós aprendemos basicamente, né, que a eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair elétrons para si, né? Formando uma ligação polar, né? Lembrando que essa ligação polar ela pode ser de grande caráter iônico ou até de grande caráter covalente. Essa eletronegatividade ela depende muito do número de prótons, porque no núcleo você tem as cargas positivas e em volta dele, no núcleo, você tem os elétrons. A eletronegatividade ela está muito relacionada com essa atração entre prótons e elétrons de um mesmo átomo, ou até mesmo entre dois átomos. E quanto mais forte essa atração, geralmente maior é a eletronegatividade daquele composto. E claro, né, quanto maior o número de prótons no núcleo de um átomo, mais capacidade ele vai ter de atrair elétrons, né, devido à atração de cargas opostas. Em regra geral, né, quanto menor o átomo, maior a sua capacidade de atrair elétrons, né? Por quê? Porque a distância entre elétrons e o núcleo ele é menor. Então, se você tem um átomo com alta carga nuclear, né, uma carga nuclear alta, e ele é um átomo pequeno, né, então se você tem um átomo de tamanho pequeno e alta carga nuclear, né, carga nuclear efetiva alta, você consequentemente, tá, isso leva aqui a uma alta eletronegatividade, tá? Átomos com maior número de elétrons na sua camada de valência exercem
maior atração sobre os outros átomos também. Então, se você tem átomos que têm muitos elétrons na sua camada de valência, esses elétrons, logicamente, vão interagir muito mais facilmente com núcleos, né, de outros átomos. E esse é o balanço, né, que determina basicamente, né, a característica se um elétron, se um átomo ou uma determinada ligação química, ela tem alta eletronegatividade e também alta polaridade, ok? Bom, lembra lá no primeiro slide que eu falei para vocês dos elétrons não ligantes, né? Geralmente, né, a distribuição dos elétrons, tanto os elétrons ligantes quanto os elétrons não ligantes, eles apresentam uma simetria esférica. Por quê? Porque eles tendem, né, porque os elétrons eles têm eles têm a mesma carga, então eles tendem a ficar com a maior distância possível entre eles. Imagine um átomo aqui com dois pares de elétrons representados por esses círculos em vermelho, né? Eles adotam essa simetria esférica, né, com dois pares, três pares, quatro pares e assim sucessivamente, porque é a simetria esférica que leva a eles terem a maior distância entre eles, né, ou seja, maior repulsão. Então, os orbitais aqui, ó, elétrons em orbitais, no caso possivelmente aqui, né, orbitais p, se você tem dois pares de elétrons não ligantes, esses elétrons não ligantes eles tendem a ser uma geometria linear. No caso, três pares de elétrons não ligantes, no caso, os elétrons não ligantes têm uma geometria triangular. E aqui, no caso de 4, você teria um tetraedro. Talvez algumas pessoas possam se perguntar, mas professor, mas por que é um tetraedro e não um quadrado planar, né? Então vamos imaginar um átomo aqui no centro. Vamos tentar desenhar mais ou menos aqui um quadrado planar, né? Ficou bem feio, né? Então aqui você tem um par de elétrons, outro par de elétrons, outro e outro. Tudo bem. Então eu vou chamar de pares de elétrons A, pares de elétrons B. Nossa, ficou muito ruim, né? Pares de elétrons B, par de elétrons C e par de elétrons D. O ângulo de ligação, o ângulo, né, que distancia os elétrons A dos elétrons C, por ele ser planar, claro, esse ângulo aqui, né, ele é 180 graus, tudo bem, eles estão muito distantes um do outro. Mas o problema são esses ângulos aqui, entre os AB, o BC, o CD e o DA. Porque esse ângulo aqui, se for um quadrado planar, é um ângulo de 90 graus. Um ângulo menor do que se fosse um ângulo de tetraedro, que é aproximadamente 109 graus. Quanto menor o ângulo, mais próximos esses pares de elétrons estão, então maior é a repulsão entre eles. Por isso que tendem muitas vezes a adquirir a geometria tetraédrica. Bom, entendendo isso, né, vocês já podem estar se perguntando, bom, então quanto mais elétrons de valência o átomo tiver, né, ou seja, tem mais elétrons, né, geralmente ele é mais eletronegativo? Na verdade não, porque como eu falei anteriormente, a eletronegatividade depende tanto dos elétrons, né, da carga de elétrons, quanto de prótons, tá? E claro, essa relação elétron e próton vai depender muito do tamanho do átomo. Então, se a gente considerasse somente os elétrons, né, cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Se fosse assim, né, nós esperaríamos que o cloro ele fosse mais eletronegativo do que o oxigênio. Mas na verdade não. O oxigênio ele é bem mais na verdade ele é menor do que o átomo de cloro. Por ele ser menor, ele é mais eletronegativo, porque eu expliquei anteriormente, né, que quanto menor o tamanho, geralmente os elétrons de valência estão mais próximos do núcleo, então ele se torna mais eletronegativo, né? Então olha só, quanto menor o átomo e maior o número de elétrons na camada de valência, maior é a sua eletronegatividade. Tá? Então quanto menor o átomo,
e maior o número de elétrons de valência, maior é a sua eletronegatividade. Portanto, observando ali a tabela periódica, nós podemos observar que o flúor ele é o átomo mais eletronegativo da tabela. Porque ele é um átomo pequeno, né? Ele está ali na primeira linha, ali, tirando a primeira linha do hidrogênio e do hélio, né? Ele está ali na segunda linha da tabela periódica. E tem alguns elétrons ali de valência, e esses elétrons estão muito próximo do núcleo. Portanto, dessa forma, quando nós vamos analisar a tabela periódica, nós percebemos algumas interações, algumas características muito interessantes, né? Que geralmente vocês veem isso em cursos de graduação, né? Que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Então, geralmente esse ponto aqui, essa região aqui da tabela periódica é a região onde concentra os átomos de maior eletronegatividade. E uma das primeiras pessoas a tentarem, né, dar valores quantitativos à eletronegatividade foi o Linus Pauling, né? O Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e um prêmio Nobel da Paz, e ele foi um dos pioneiros no estudo de eletronegatividade, né? E ele propôs um valor de 4, né, para a eletronegatividade maior, que é o flúor, né? Ou seja, da esquerda para a direita e de baixo para cima, o flúor, né? E a 0,7 para a eletronegatividade do frâncio, né? Claro que ele não tirou esses valores de 4 e 0,7 do nada, né? Ele fez alguns cálculos que mais para frente eu vou apresentar alguns detalhes para vocês, ok? E essa diferença de eletronegatividade entre átomos, né? Ele é muito importante, claro, tanto nas ligações iônicas, mas como o foco aqui é química orgânica, também é extremamente importante nas ligações covalentes. Então, quando nós temos uma diferença de eletronegatividade entre átomos, por exemplo, você tem aqui um átomo de cloro e você tem um átomo de hidrogênio, né? Se a gente vê ali a tendência na tabela periódica, nós sabemos que o cloro ele é mais eletronegativo. Então, o momento de dipolo, que é esse micro ali, né? Esse sinal de micro aqui, ele tende para o átomo de cloro. Então, se a gente tiver uma ligação num ácido clorídrico, por exemplo, né? Lembrando que o cloro tem 3 pares de elétrons não ligantes, se a gente fosse ver uma nuvem eletrônica, representando essa molécula diatômica, nós veríamos uma nuvem eletrônica geralmente com uma forma semelhante a essa, onde os elétrons aqui da ligação covalente, onde nós temos 2 elétrons, eles estão mais próximos aqui, né, do cloro do que mais próximos do hidrogênio. Por isso que o momento de dipolo ele é na direção do cloro. Lembrando, gente, eu não quero que vocês confundam cargas positivas com cargas negativas, com densidades de cargas positivas e densidades de carga negativa, tá? Sempre quando nós temos um símbolo de delta minúsculo negativo e o delta minúsculo positivo, isso significa que nós estamos falando de densidade de carga, ok? Isso mostra a diferença de eletronegatividade entre os átomos naquela ligação, né? Então, essa diferença, né, entre esses átomos de eletronegatividade diferentes, eles passam a ter uma prevalência, né, de um caráter mais polar da ligação covalente. Porque acaba ocorrendo a formação de dipolos, né? Então, você tem um dipolo negativo e um dipolo positivo, e quando uma ligação química ela apresenta dipolos, se for uma ligação covalente, né? A gente está falando de ligação covalente, se for uma ligação covalente, quando apresenta dipolos, ela tem características de uma ligação covalente polar. Então, essa diferença, né, da eletronegatividade entre 2 elementos numa ligação química, nós chamamos isso, né, nós podemos medir a polarização. Então, quando você tem uma ligação química entre 2 átomos
iguais, né, no caso uma molécula de hidrogênio, essa diferença de eletronegatividade é basicamente zero. Claro, em que algum momento essa nuvem eletrônica ela varia, mas eu não vou entrar em detalhes agora, mas é zero. Então, é uma ligação covalente apolar. Tá? Quando nós temos uma diferença de eletronegatividade, né, por exemplo, do hidrogênio e do flúor, aqui nós começamos a ter densidades de cargas, ou seja, nós temos dipolos positivos e dipolos negativos, então nós já começamos a trabalhar com ligações covalentes polares, né? Então, aqui é entre hidrogênio e um halogênio, mas olha entre dois halogênios. Também ocorre isso, né? O bromo ele é um pouco mais eletronegativo do que o iodo, então possui uma densidade de carga, né? O momento de dipolo ele está um pouco voltado para o bromo. Apesar da diferença de eletronegatividade ser pequena, também é uma ligação covalente polar, né? E quando nós temos pares de elétrons não ligantes, também, né? Por essa molécula ela ser angular, então o momento de dipolo ele está direcionado geralmente para os elétrons não ligantes. Então, nesse caso, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o momento de dipolo está nessa direção e acaba formando aqui uma diferença de eletronegatividade, transformando isso numa ligação covalente polar também. E olha só, se a gente tiver essa molécula, né? F2O, né? Aqui é o contrário dessa de cima. O flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, mesmo tendo esses pares de elétrons não ligantes. Então, o momento de dipolo está na direção do flúor, né? Do átomo mais eletronegativo. Então, apesar de não ser uma diferença tão grande, mas também é uma ligação covalente polar, ok? Então, quando a diferença de eletronegatividade, né, for zero, é a ligação covalente apolar. E quando for maior que zero, é uma ligação covalente polar. Mas aqui eu quero colocar até um asterisco aqui, né? Quando a diferença de eletronegatividade for muito, muito grande, que a gente vai ver daqui a pouco, essa ligação aqui ela já não tem mais tanto um caráter covalente, ela começa a ter um caráter mais iônico. Então, por exemplo, se a gente analisar, né, os aletos de hidrogênio, né, que são ácidos fluorídricos, ácidos clorídricos, bromídricos e assim sucessivamente, né, então você tem HF, HCl, HBr e HI, você percebe aqui uma grande diferença, aqui, esse se chama de mapa de potencial eletrostático. Então, quanto mais vermelho, maior a concentração de elétrons, mais azul, menor a concentração de elétrons. Então, você pode ver que você tem uma diferença de polaridade muito grande entre o flúor e o hidrogênio. Por eles terem dipolos e uma força de ligação muito forte, o comprimento de ligação, né, bond length, acaba sendo pequeno. Tá? Então, ou seja, quanto maior a força de ligação, menor o comprimento de ligação. Tá? Então, quanto maior a força de ligação, menor é o comprimento, né? O comprimento da ligação. Né? Então, você pode ver o ácido iodídrico tem 71 quilocalorias por mol, né? 298 quilojoules por mol, e ele tem basicamente quase, né, ele é 2 vezes mais fraco a ligação química do HI com o HF. Então eu já comentei com vocês, né, esse momento dipolar, né, a gente tem que perceber, olhar bastante a simetria da molécula, né, que ele vai determinar se aquela molécula é uma molécula polar ou não. Então isso é muito importante para a gente começar a entender. Poxa, mas esse solvente que a gente está utilizando, ele é um solvente polar? Ou apolar, ou de média polaridade? Né? Então, por exemplo, né, o dióxido de carbono. Como o carbono está no centro da molécula e ele não tem elétrons não ligantes, então eu tenho um momento de dipolo para essa direção de um oxigênio, onde tem dois pares, aqui. Né? Deixa eu só apagar aqui. Então, nós temos dois pares aqui, dois pares aqui também. Tá? Então, eles acabam um se anulando com o outro. Por isso que o momento de dipolo do dióxido de carbono é zero. No caso do tetacloreto de carbono, né, nós temos diferenças de eletronegatividade entre
entre os átomos, né, de cloro e carbono. Só que como eles estão numa geometria tetraédrica, um acaba anulando o outro e aí também a gente tem um momento dipolar zero, né? Esse zero a gente vai ver, esse D aqui a gente vai ver que é a unidade de medida chamada dBi. Já no clorofórmio, né? Clorofórmio não, né? No clorometano, clorofórmio é CHCl3, né? Aqui é CH3Cl, né? Então, aqui nós já temos uma determinada polaridade, porque nós temos um cloro direcionando o momento de dipolar dessa ligação carbono-cloro para essa direção e comparando a polaridade do hidrogênio com o carbono ele é mais eletronegativo, então nós temos um momento para esta direção, outro momento para essa direção e outro momento para essa direção, tá? Então acaba com que o clorometano os momentos de dipolos eles não se anulam. Isso vale basicamente para a água também, né? Ó, tanto o oxigênio está puxando o momento de dipolo para ele, quanto os pares de elétrons não ligantes também estão puxando, e vale para a amônia também, né? Então, se a gente comparar aqui, ó, clorometano, água e amônia, né? A amônia ela tem uma polaridade, ele seria uma molécula menos polar do que o clorometano, né? Quanto maior o momento dipolar, maior é a eletronegatividade, tá? Maior a polaridade, né, da substância. Mas como que nós determinamos essa eletronegatividade, né? Aí que está a grande pergunta, né? Existem diversas formas de determinar essa eletronegatividade, né? Como eu falei para vocês anteriormente, Linus Pauling foi o primeiro a tentar fazer essa determinação, né? Só que existem outras formas. Então, uma das formas alternativas, né, que surgiram para tentar quantificar esses valores de eletronegatividade foi por Allred e Rochel, né? Eles determinaram, né, eles sugeriram, né, um valor de eletronegatividade baseado na atração eletrostática pela carga nuclear. Então, ZFF é a carga nuclear. Eles chegaram a um valor de uma constante multiplicada a carga nuclear efetiva, né, dividido pelo raio interatômico ao quadrado, mais uma outra constante aqui. Outra definição, né, do valor de eletronegatividade baseia-se na relação do número de elétrons de valência e raio atômico. Uma definição bem simples, né? Então, a eletronegatividade é a razão entre o número de elétrons de valência dividido pelo raio. Millikan, né, definiu a eletronegatividade, a primeira tentativa, né, definição de eletronegatividade a partir de medidas espectroscópicas, né? Então, o potencial de ionização, né? Ionization potential, e a afinidade eletrônica, né? Então, nós temos aqui o potencial de ionização mais a afinidade eletrônica, dividido por 2, nós chegamos a um valor de eletronegatividade absoluta, né? Uma das deduções, né, mais recentes ela tende, né, a levar os princípios básicos, né, da estrutura atômica, principalmente com uma medida espectroscópica, né, um pouco mais elaborada, né? Então essa eletronegatividade desse modo mais moderno, na verdade, é a medida da energia de um elétron de valência em um átomo. Claro, né, isso até faz sentido, porque se você perceber, né, que você tem um núcleo com carga positiva e você tem elétrons, no caso, supondo que isso aqui já seja os elétrons de valência, né? Então, imagine aqui, né, os elétrons de valência, a força, né, a energia desse elétron de valência nesse átomo, né, o quão ele tem essa energia relacionado com o núcleo, está relacionado diretamente com a eletronegatividade. Então, quanto mais baixa a energia do elétron, maior é a força de atração dos elétrons, né? Maior é a força de atração dos elétrons do átomo. Então, chegou nessa medida de eletronegatividade espectroscópica, tá? Onde esse IPS e IPP, né,
Na verdade, são os potenciais de ionização dos elétrons S e P. Claro, essa medida espectroscópica, elas valem, essa equação, né, principalmente essa equação aqui, ela é importante principalmente para os átomos mais envolvidos na química orgânica, né, que geralmente nós encontramos elétrons nos orbitais, os elétrons de valência nos orbitais S e P, né. E esse Azinho, né, e o Bzinho são o número de elétrons S e o número de elétrons P, respectivamente. Nessa tentativa, né, de chegar a uma definição, né, uns valores absolutos de eletronegatividade por medidas espectroscópicas, elas coincidentemente batem bastante com as definições de Pauli e Auler-Rochow, né? Uma das características dessa escala é que os valores de P, né, ou seja, potencial de ionização, podem ser medidos com muita precisão experimentalmente. Claro que eles podem ser calculados também, mas se é uma medida experimental, então nós temos como comprovar isso. Então, quando esses conceitos eles são aplicados para átomos nas moléculas, né, aí o átomo ele sofre um ajuste na eletronegatividade devido à energia dos seus orbitais. Lembra lá dos orbitais S e orbitais P que nós falamos no slide passado? Então, essa energia média é ajustada é chamada agora de índice de energia. Tá? Esses valores, né, de índice de energia, eles fornecem a medida da polaridade de uma ligação, chamada índice de polaridade de uma ligação, né? Bond Polarization Index, né? Entre átomos A e B. Né? Então, o EI a gente já viu que é o índice de energia das ligações, do A, e menos o índice da energia da ligação A de referência, do átomo A de referência, e assim para o B, e nós conseguimos medir esse índice de polaridade de uma ligação. Né? Então, vocês podem ver que a polaridade e a eletronegatividade são conceitos intimamente ligados aí. O interessante é que todas essas abordagens, né, nessa escala de eletronegatividade, né, a gente consegue ter uma boa relação, né, de ligação química, né, ou seja, de atração ou compartilhamento desses elétrons. Se a gente comparar aqui, né, então, os valores numéricos são dessa tabela aqui, primeiramente foram feitos por Pauling e depois para os outros. Né? Então, se a gente comparar aqui as escalas de eletronegatividade, né, originalmente proposta por Pauling, depois modificada, né, a escala de Pauling modificada, depois o Auler-Rochow, Millikan, Allen e assim sucessivamente. A gente pode ver aqui, é interessante que, claro, tem diferença entre elas, mas nós podemos ver que os valores eles são bem homogêneos, né? Então, por exemplo, pegando para o carbono aqui, ó, Pauling, o carbono, né, muito importante para a química orgânica, Pauling era 2,5, Pauling modificado 2,55, né, outra 2,5, 2,45, 45 e 54. Então a gente pode ver que existe uma boa homogeneidade, apesar de ser calculados por diferentes métodos, a gente tem uma boa homogeneidade entre esses valores, o que reforça a ideia de que todos esses parâmetros são muito importantes para a definição de eletronegatividade de um átomo, né? Então, olha só, né, lá, como eu falei no início ali para vocês, né, o flúor aqui, ó, né, o Pauling definiu uma eletronegatividade de 4 para ele. Então, agora falando mais especificamente das ligações químicas, né, então nós chamamos de ligações apolares, né, onde nós temos uma ligação homonuclear, ou seja, quando nós temos uma molécula uma molécula diatômica, tá, onde o átomo A e o átomo B eles são iguais. Então, por exemplo, hidrogênio, cloro, oxigênio, nitrogênio, todas essas moléculas diatômicas eles são iguais. Então, basicamente, o momento de dipolo ele é anulado. E as ligações heteronucleares, sempre quando nós temos um átomo diferente de um outro átomo, geralmente existe uma diferença de polaridade, não sei que átomos que são aqui, mas geralmente tem uma diferença de polaridade de um lado para o outro. Tá? Então nós já vimos algumas escalas, né, de eletronegatividade. Então Pauling
né, Linus Pauling, ele propôs, né, a eletronegatividade junto com a ideia do caráter iônico, de uma ligação covalente, né? Vocês podem falar assim, puxa, mas espera aí, caráter iônico de uma ligação covalente? Na verdade, assim, não existe uma ligação totalmente, de acordo com a ideia de Pauling e os outros pessoas que estudaram isso, na verdade não existe uma ligação 100% covalente nem uma ligação 100% iônica. Na verdade, nós temos um caráter iônico, né, onde nós temos de um lado do espectro ligações químicas, onde tem mais características de ligações covalentes e em outro parte aqui do espectro aqui, ligações químicas onde tem maior característica iônica. E isso é medido através do caráter iônico, né? O CI, que é o caráter iônico. Através dessa equação aqui, que basicamente ela é bem simples, onde envolve a carga dos elétrons, que é uma constante, e aqui o ΔX é a diferença de eletronegatividade, né? Agora, como nós já temos a eletronegatividade dos átomos, nós conseguimos medir esse caráter iônico. Então, basicamente, né, se a gente tem uma porcentagem de 50% de caráter iônico, deixa eu voltar aqui na equação, né? Então, aqui é vezes 100, né? Então a gente obtém uma percentagem. Então, se aqui nós temos um 50% de caráter iônico, significa que a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, basicamente, mais ou menos, né, aproximado 1.7, 1.8 ali, tá? Então, todas as ligações químicas que caem mais ou menos ali perto de 1.7 de diferença de eletronegatividade entre esses átomos, eles tá ali no meio daquele espectro de eletronegatividade, né? Então ele não tem totalmente nenhum caráter covalente, nem totalmente um caráter iônico, eles estão ali no meio, né? Então, toda ligação química onde nós temos um caráter iônico acima de 50% é uma ligação predominantemente. Eu quero destacar essa palavra aqui, ó, predominantemente iônica, tá? Ou seja, nós não podemos falar que acima de 50% de caráter iônico é uma ligação iônica. Na verdade, ela tende, né, a ser com características iônicas, tá? Então, quando uma diferença de eletronegatividade for ali entre 1.7 e 1.8, ele já tem mais características de ligações iônicas. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos for menor do que 1.7, ele já tem características de ligações covalentes. No caso, ligação covalente polar, né? Porque se a diferença de eletronegatividade agora, né, se a gente for fazer isso aqui, ΔX é igual a zero, né, porque é maior que 1.7, menor que 1.7, e se o ΔX for igual a zero, daí é uma ligação covalente, né, uma ligação covalente apolar. Então, Pauling, né, na sua escala de eletronegatividade, ele fala mais ou menos o seguinte, né? Então, se nós temos uma diferença ali de eletronegatividade entre 0, né, logicamente, e 0.4, já tem uma grande prevalência, né, uma grande característica de uma ligação não polar ou muito, muito pouco polar, praticamente uma ligação covalente quase pura. Se nós temos um valor de aqui 1.7 mais ou menos, né, nós temos um caráter já mais de ligação iônica. Então, a diferença de cargas, né, eletrostáticas, elas são muito importantes aqui. E se nós estivermos aqui entre 0.4 e 1.7, é uma ligação química covalente polar, tá? Então, ela tem caráter um pouco covalente, mas apresenta essa diferença de polaridade significativa entre esses dois átomos, né? Então, algumas escalas elas colocam 1.7, outras escalas elas colocam 1.8, mas é ali entre 1.7 e 1.8. Então, tudo que for menor que 0.4 nós podemos falar que é covalente não polar. Tudo que for maior do que 1.7 e 1.8 nós podemos falar já que tem um caráter muito, muito iônico. E se ficar entre 0,4 e 1.7 e 1.8 já é uma ligação covalente polar, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, a ligação carbono e hidrogênio, nós temos uma baixa diferença, né, de eletronegatividade entre os dois, 0,4, então basicamente não tem uma boa diferença de polaridade aqui, né? Então a gente tem uma ligação apolar. Já no caso da ligação carbono-oxigênio, né, o oxigênio ele acaba sendo um elemento mais eletronegativo, então aqui nós já temos uma diferença de carga aqui,
né, onde nós temos uma densidade de carga negativa no oxigênio, uma densidade de carga positiva no carbono, e ele tem uma diferença de eletronegatividade ali mais ou menos de 1. Então, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação covalente polar. E aqui, logicamente, no NaCl, né, você tem uma diferença de eletronegatividade bastante grande, né? Então aqui a gente nem está falando mais de densidade de carga, aqui a gente está quase falando basicamente de cargas negativas e cargas positivas, onde nós temos um momento de dipolo bem grande aqui no sentido do átomo de cloro. Como nós podemos obter esse caráter iônico, né, a partir de dados experimentais, tá? A partir, né, do surgimento, né, de toda a polarização de ligação ocorre o surgimento de um momento de dipolo, né, que eu falei, aquele momento de dipolo ali, que são as densidades de cargas positivas e as densidades de carga negativa, tá? Então esse momento de dipolo, ele é a razão não, né, ele é diretamente proporcional à carga, né, dos polos em unidade atômica e à distância, né, entre esses polos, né? Então aqui, por exemplo, né, se você tem uma carga positiva, né, igual a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes uma distância interatômica de 1 angstrom, né, no caso aqui 10 elevado a menos 10 metros, você tem um momento de dipolo de 4,8 dBi. Né? Então aqui o D é a unidade de medida dBi, né, que é de momentos de dipolo elétrico, que é representado pela letra micro, né? Então, sabendo disso, né, o Pauling ele propôs, né, um modo de calcular esse caráter iônico baseado no momento de dipolo, onde basicamente, né, a percentagem, né, do caráter iônico é 100 vezes, né, a razão entre o momento de dipolo experimental dividido pelo momento de dipolo calculado. Lembra do momento de dipolo calculado, né? Então voltando aqui, né, o momento de dipolo calculado é a carga vezes a distância. Então nós já sabemos aqui o momento de dipolo calculado. Então olha aqui, no caso da molécula HF, o momento de dipolo calculado seria 4,4 dBi. Só que o momento de dipolo, quando a gente vai medir experimentalmente o momento de dipolo do HF, né, em fase gasosa, né, porque onde é uma fase que a gente garante que essas moléculas elas não estão basicamente interagindo uma com as outras, o momento de dipolo já é 1,19. Então, o Pauling propôs que a razão, né, de 1,19 no caso para o HF, né, 1,19 dividido por 4,4 vezes 100, nós obtemos o valor do caráter iônico. Então, foi isso que ele fez. Né? Então, o caráter iônico real, né, para o HF, o ácido fluorídrico, é igual a 1,9, que é a medida experimental, dividido por 4,4, que é a medida calculada pelaquela simples equação, vezes 100, igual a 43%. Então, olha só, se a gente utilizar essa expressão de Pauling mostrada anteriormente, né, usando essa diferença da eletronegatividade, o valor, nós chegamos a um valor ali agora para o HF, né, de mais ou menos 56%. Né? Então, pelo valor obtido, o HF, ele, né, se a gente fosse analisar ali, maior que 50% é iônico, menor que 50% é covalente. Né? Então, mas na verdade, a ligação, apesar de parece ter um alto caráter iônico, mas a ligação HF é predominantemente covalente, porque nós não temos as cargas separadas. Então, seguindo aquela regra, né, de Pauling novamente, tudo que for agora, né, nós temos um limbo aí, né, entre a escala de Pauling ali, né, se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 2, basicamente a ligação química é iônica. Se for menor ou igual a 1, nós temos uma ligação covalente. E se ficar ali, né, entre 1 e 2, ali nós podemos às vezes, chegar a uma conclusão meio errada da natureza da ligação química, né? Ou seja, nós não sabemos exatamente, né? Não dá para saber exatamente se aquela ligação tem um pouco mais de caráter iônico ou um pouco mais de caráter covalente.
Então, né, alguns valores, né, calculados aqui, né, a partir dessa diferença de eletronegatividade do momento de dipolo experimental são mostrados nessa tabela, tá? Então, aqui, né, nós temos o momento de dipolo experimental, a gente consegue medir o momento de dipolo é, calculado, né, pela aquela simples equação, tá? Então, nós temos o caráter iônico real aqui, ó, né? Isso que é o mais importante, né, o caráter iônico real, onde, olha, comparando os fluoretos, os aletos de hidrogênio, né, o ácido fluorídrico, clorídrico e assim sucessivamente, né, numa mesma coluna da tabela periódica. Nós podemos ver que o caráter iônico do ácido fluorídrico ele é muito maior do que o caráter iônico, né, do que o ácido iodídrico. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade, ó, entre o iodo e o hidrogênio é pequena. Já a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor já é um pouco maior, tá? É bastante interessante, né, porque nós podemos utilizar esses conceitos, né, para encontrar uma relação em estrutura e acidez, né, conceitos muito importantes dentro da química orgânica. Então, por exemplo, quem que é mais ácido? O ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico ou ácido iodídrico, né? É, porque, ó, quanto mais forte a ligação química, mais fraco é o ácido, tá? Por quê? Lembra aqui, gente, ó, lá nos fundamentos de química orgânica, né? Quando nós temos um halogênio aqui, imagine que isso aqui seja um átomo de halogênio. Se a diferença de eletronegatividade aqui for muito grande, né, entre eles, esse comprimento de ligação aqui, né, que na verdade eu vou colocar aqui, né, como bom, a gente pode colocar o raio, né, mas enfim, na verdade um comprimento, né, um Czinho de comprimento de ligação. Quanto maior a diferença de eletronegatividade aqui, menor o comprimento de ligação. Se o comprimento de ligação é curto, a ligação é forte. Então, se a ligação é forte, é mais difícil soltar esse hidrogênio. Consequentemente, isso se torna menos ácido. Lembra, gente, que quanto mais fácil o hidrogênio sair de uma molécula, mais ácido é aquela molécula. Então, aqui a gente está vendo numa coluna da tabela periódica, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. E aqui a gente está vendo numa linha, né? Então, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Aqui, ó, você pode ver que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor é muito maior do que o hidrogênio e o carbono. Então, consequentemente, isso daqui ele acaba sendo, né, um pouco mais, quanto menor o pKa, mais ácido. Então, quanto maior a eletronegatividade, né, maior é a acidez daquela determinada, daquele determinado a substância orgânica ou inorgânica em si, né? Ah, essas cargas, né, elas podem ser calculadas, né? E elas estão relacionadas com a densidade de elétrons ao redor dos átomos, né? Lembrando que essa densidade de elétrons é tanto elétrons ligantes quanto elétrons não ligantes. Quando nós conseguimos calcular isso para todos os átomos em uma molécula, nós chegamos a fazer uma representação que nós conhecemos como mapa de potencial eletrostático, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para a molécula aqui do HClO, né? Então, o ácido hidrocloroso, hipocloroso, né? Ácido hipocloroso. Nós temos aqui, né, se a gente for ver o mapa de densidade eletrônica, né, nós temos uma densidade eletrônica mais nessa região aqui, né, da molécula aqui entre o oxigênio e o cloro, e baixa energia, né, baixos elétrons, menos quantidade de elétrons na região perto do hidrogênio. Com tudo isso, né, nós conseguimos também definir o conceito de polaridade. Por que o conceito de polaridade ele é importante? Porque a gente está bem interessado nas ligações de hidrogênio, né? Lembra, gente, que aqui nós não podemos mais falar pontes de hidrogênio, são ligações de hidrogênio. Que o polo positivo do hidrogênio ele é atraído pelo polo negativo de uma outra molécula, né? Então é o que acontece
com por exemplo, NaCl solvatado, tá? O NaCl solvatado, né? Então, lembra quais basicamente são os átomos que sofrem ligações de hidrogênio, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Então, ó, a carga negativa do oxigênio da água, ela tende a ficar perto da carga positiva do sódio, né? Num processo de solvatação. Então, devido a isso, essas ligações de hidrogênio conferem à água a capacidade de dissolver sais, né, substâncias polares. A água geralmente é considerada um solvente universal, mas ela não é tão universal assim, né? Bom, então, continuando aqui, né, nós temos aqui a consequência da eletronegatividade, nós formamos ligações polarizadas. Bom, agora nós conseguimos relacionar a eletronegatividade com a polaridade. Então, se nós temos uma ligação, uma molécula que apresenta um dipolo resultante diferente de zero, nós podemos chamar isso que é uma molécula, né, enfim, um composto polar. Tá? Então, as ligações covalentes individuais contribuem para essa polaridade total da molécula. Olha só, se a gente analisar o boro ligado ao flúor, o flúor ele é mais eletronegativo, né? Então aqui ó, nós estamos vendo aqui, né, a densidade de carga. Então o boro ó, tem isso. Então o momento de dipolo está direcionado pelo flúor. Só que como ele está direcionado pelo flúor em todas as três direções, acaba se anulando o momento de dipolo, transformando isso numa molécula apolar. Se for uma molécula tetraédrica também, né? Então tetrafluoreto de carbono, né? Os quatro fluoros, né? O momento de dipolo entre os quatro fluoros, eles acaba se anulando também. Já no caso do fluoreto de nitrogênio, né? O NF3, o nitrogênio ele tem um par de elétrons aqui não ligantes, tá? Então acaba tendo uma diferença de polaridade, né? Então acaba tendo um momento de dipolo, considerando essa molécula como uma molécula polar. Já a molécula, né, de CO2, né, por o átomo de carbono ele não ter elétrons não ligantes, acaba sendo linear, então os momentos de dipolo eles se anulam. Na molécula de DBF3, como nós já vimos também, né, o vetor resultante dos momentos de dipolo é zero, e na molécula do tetracloreto de carbono também o momento de dipolo resultante também é zero. Então aí nós temos uma diferença, a gente consegue começar a entender a diferença entre moléculas polares e moléculas apolares. Já para moléculas como água, NF3, ou pode ser amônia aqui também, ou clorofórmio, aqui no caso seria realmente, né, o clorofórmio. Os dipolos dessas ligações, eles não se anulam, tá? Não se anulam. Então, ó, você tem elétrons não ligantes, geralmente, ó, eles fazem com que esses momentos de dipolo eles não se anulem, né? Aqui no caso é um hidrogênio, ó. Hidrogênio aqui é cloro, cloro e cloro. Então acaba que o momento de dipolo resultante indo para a diferença, para a direção do cloro, tá? Então nós conseguimos concluir que no caso dessas moléculas aqui, elas já são moléculas polares, né? No caso covalentes com tendência covalente polar. Esse momento a soma, né, desses vetores, né, ou seja, os vetores resultantes, nós chegamos ao momento dipolar final da molécula, né? Então, isso é basicamente avaliado aqui, né, pelo mapa de potencial eletrostático que nós vamos aprender, né, a até calcular isso na disciplina de química computacional. A diferença de eletronegatividade entre átomos de carbono. Então, né, para os átomos de carbono, né, que são muito importantes dentro da química orgânica, né, um único átomo de carbono ele tem um valor de eletronegatividade de 2,5. Só que a eletronegatividade do carbono vai depender do estado de hibridização, né, hibridação ou hibridização desse átomo.
Lembra que os átomos de carbono, né, geralmente adotam as hibridizações do tipo sp, sp2 e sp3. Então aqui ó, nós temos 50% de caráter S, ó, no sp 50% de S, 50% de P. sp2 33 de S para 66 de P, né, porque é um orbital S e 2P. E aqui é sp3 menos eletronegativo, né? Tem 25% de caráter S e 75% de caráter de P. Nós vemos aqui ó, que o pKa, né, do etino, né, que é SP, né, ele é 25. Já o caráter do etano, né, a acidez do etano, desculpa, é 50, né, e ele tem uma hibridização do tipo sp3. No caso do eteno é sp2. Então, quanto maior o caráter S, mais ácido ele é, tá? Então, se a gente comparar etano, eteno e etino, nós concluímos que o etino ele é mais ácido do que o etano, por exemplo. Então, por quê? Ele tem maior caráter S, devido à menor energia dos orbitais S. Então, baseado nessas diferenças, né, de polaridade, tem os valores das eletronegatividades para os átomos, né, de carbono. Então, sp3 2.14, sp2 2.34 e sp 2,52. Você viu que em sp a diferença, né, o valor de eletronegatividade é maior. Então, consequentemente, a diferença entre o carbono sp e o hidrogênio acaba sendo maior também, tá? Então, em resumo, né, a eletronegatividade do átomo de carbono hibridizado aumenta. Então, se a gente tem um maior caráter sp, maior a diferença da eletronegatividade. Quando nós temos um sp3, menor a diferença de eletronegatividade. Tá? Isso é muito interessante no caso, né, do que a gente aprende lá dos efeitos indutivos, né? Então, se a gente pegar o ácido propanoico, ácido propenoico e ácido propinoico, né? Então, nós temos um alcano, um alceno e um alcino. Nós vemos aqui ó, que quem tem um menor valor de pKa geralmente é o mais ácido. Por quê? Ó, tem o caráter sp da ligação aqui, tá? Então, quando o átomo ele tem o mesmo tamanho, o ácido mais forte terá o seu próton ligado ao átomo mais eletronegativo. Então, por exemplo, metanol e metilamina, né? Então, CH3, só que aqui é OH e NH2, né? Quem é mais ácido, o metanol ou a metilamina? Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou nitrogênio? No caso aqui, ele é o oxigênio, tá? Então, ó, quanto menor o valor de pKa, mais ácido é, ok? Então, no caso dos halogênios, né? Então, o flúor ele é o mais eletronegativo e ele é o menor átomo. No caso do iodo, ele é o menos eletronegativo e é o maior átomo. A relatividade, né, das bases conjugadas, no caso aqui, o iodo é mais estável, né? Ou seja, é mais fácil encontrar iodo menos numa solução do que F menos. E as acidez relativas, por ele ser mais fácil de encontrar, né, a base conjugada, logicamente, se é fácil de encontrar iodo negativo, então, numa solução de ácido iodídrico também é fácil de encontrar H positivo. Por isso que o ácido iodídrico ele é mais ácido que os demais. Tá? Ainda, né, falando do efeito indutivo, né, então se a gente comparar aqui ó, o ácido acético, iodo acético, bromo acético, cloro acético e flúor acético, nós vemos quem tem o menor pKa, o flúor acético, devido à eletronegatividade do átomo de flúor. Também a posição, né? Então aqui é a variação do átomo eletronegativo e aqui a posição do átomo eletronegativo. Quanto mais próximo o átomo eletronegativo estiver próximo do hidrogênio ácido, mais ácido é a molécula, tá? Então, ó, quanto menor o pKa, mais ácido é. Tá? Também é interessante destacar que diferentes orbitais híbridos de um mesmo átomo, de um carbono, também apresentam diferentes eletronegatividades. Isso é bastante interessante quando nós analisamos o ciclo propano. Tá? Então vamos desenhar aqui, ó, ciclo propano, né? Um desenho mais clássico. Né? Nós temos isso aqui,
isso aqui e isso aqui, tá? Qual é a hibridização desse átomo de carbono? sp3. Mas qual é o ângulo de ligação entre esses átomos de carbono? Aqui. Olha lá, é aproximadamente 60 graus. Tá? Peraí, mas numa molécula que tem um carbono sp3 não deveria ali ser perto de 109? Sim, mas por causa da tensão do anel do ciclopropano, acaba diminuindo esse ângulo. Então, esse ângulo passa a ser muito mais próximo de um carbono sp do que um carbono, né, sp3. Então, o ciclopropano, né, se a gente comparar o ciclopropano com o ciclobutano, com o ciclopentano e com o ciclohexano, por exemplo, né, todos eles têm carbono do tipo sp3. Só que esses hidrogênios aqui vão ser mais ácidos, né? Então aqui isso aqui vai ter um pKa mais baixo, então mais ácido, tá? E aqui você vai ter um pKa mais alto. Opa, um pKa mais alto neste caso aqui, tá? Todos eles são sp3, mas depende muito do ângulo, né, da tensão que esse anel ele vai sofrer. Tá? Também é possível designar a eletronegatividade para grupos substituintes. Então, por exemplo, você tem uma molécula lá, né, por exemplo, o benzeno, né, um benzeno e um grupo R. Tá? R não são radicais, né, são substituintes. Então, se o R é metil, ele é menos eletronegativo, etil, isopropil, tercbutil, um fenil aqui, né? Alceno e etino, né? Então, nós também podemos atribuir valores de eletronegatividade para esses substituintes, tá bom? Essa ordem de eletronegatividade está de acordo com a ordem geral dos grupos alquílicos, né? Quanto mais substituído, são melhores doadores de elétrons, né? Ou seja, mais eletronegativos, né? Então, né, você pode ver aqui, né? Comparando a metila com a etila, né? Por que isso daqui ele é mais... Por que a etila, no caso aqui, ele é mais eletronegativo do que a metila? Porque aqui tem mais elétrons, então pode doar mais elétrons para o sistema molecular. Tá? E um resultado quantitativo, né, muito importante, né, desses dados é que tanto a eletronegatividade quanto a polaridade, ela depende muito, né, dessa força de ligação, da distância de ligação. Tá? Então é a força que aumenta, né? Então a força de ligação aumenta pela diferença da eletronegatividade. Tá? Então, se a gente for medir aqui a força de ligação, né, flúor, você tem uma baixa força de ligação, né? Por quê? É apolar. Mas se você for medir a força de ligação do boro com o flúor, você tem uma grande diferença de eletronegatividade aqui. Então você acaba tendo uma ligação mais polarizada, tá bom? Ok, pessoal? Na próxima aula eu vou apresentar para vocês alguns conceitos aí muito importantes também para a gente entender a estrutura e propriedades de moléculas, baseando principalmente sempre referenciando, né, nas propriedades de compostos orgânicos. Ok, pessoal? Um grande abraço e até breve.